Estamos começando mais uma temporada, a segunda temporada, na verdade, mais um episódio do Acredcast, o nosso podcast aqui do Acreditando. Hoje estou sozinho aqui, né, Rafa? As meninas me abandonaram aqui, mas não mal acompanhado, né, Danilão? Tô aqui hoje com um cara, né, que tem uma história aí na moto velocidade, né, que a gente vai entrar um pouco nisso, né, o Danilo Andrick. Andrick, Danilo Andrick. Né? Você quer se apresentar um pouco? Se apresenta um pouco aí pro Meu nome é pessoal. Danilo, eu tenho 37 anos hoje. Fui piloto de moto velocidade profissional na categoria Superbike 1000 cilindradas, a principal categoria no Brasil e no mundo hoje, que é as motos de 1000 cilindradas. Né? Uhum. Por muito tempo, né? Por muito tempo. Eu fiquei 10 anos sendo piloto, bastante tempo. Caramba, você começou quase uma vida. Eu comecei em 2006. 2006. Você me gostava de aposentei em moto, 2016. falou, é isso que eu quero pra minha vida. Como que começou a jornada aí? Foi que eu comprei uma moto. E aí, nessa que eu comprei a moto, eu andei na moto e eu achei bem perigoso. E decidi fazer um curso de pilotagem. Que legal, você achou bem perigoso. Eu falei, e resolveu fazer um curso. Quando eu fiz o curso, eu ganhei um convite para uma corrida. Aí eu fui assistir a corrida. E a corrida foi na chuva, eu lembro até hoje. Quando eu vi aquilo, eu falei, cara, eu quero correr aí dentro. Porque eu sempre, desde criança, eu sempre gostei de coisa a motor. E esporte individual, entendeu? E radical, né? E radical, sempre gostei. Então eu sempre tive uma paixão, um apego muito grande por carro, moto. Eu via motor e até hoje eu sou assim. É uma coisa de outro planeta. É uma paixão, é um hobby, é um... E a hora que eu vi que eu podia me encaixar naquilo, uma aventura, eu achei arriscado, né? Eu falei, poxa. Com quantos anos você começou? Com 19 anos. 19 anos. 19 anos. Foi aí que você deu a largada profissional, digamos isso, assim. foi aí que eu decidi. Eu falei, putz, eu quero correr disso aqui, que isso aqui é adrenalina 100%. Entendeu? E pra quem não tá ligado um pouco na história do Danilo, conta um pouco de títulos que você tem, pole position. Eu fui campeão. Eu fiz 300 corridas na minha carreira. Caramba. Eu fui campeão paulista. Eu fui campeão brasileiro, campeão paranaense, eu usava o campeonato paranaense como treino, né? Eu fui até campeão, eu usava vários outros esportes como treino de condicionamento físico, condicionamento psicológico. Eu usava o jet ski como treinamento, eu usava o kart como treinamento. Por quê? Porque exige muita atenção, exige muita técnica, que é coisa que eu usava muito em cima da moto, entendeu? Então você ficar ali requer 100% da sua atenção, 45 minutos, você precisa treinar isso. E é muito físico. É muito também, físico. Né? O preparo físico é impressionante. É muita então eu usava muito. Motocross eu cheguei a usar como condicionamento físico, porque exige muito físico também. Então era uma gama de outros esportes que fazia parte da minha rotina no dia a dia para ter um bom desempenho na moto velocidade. Né? Legal. E você sempre praticou atividade física? Sempre foi um cara sempre que fui. Gostava do sempre treino? Gostei. Antes de eu ser piloto de moto velocidade, eu era jogador de tênis. Tá. Jogava tênis. Então era treino como hobby. Não, eu chegava a treinar, eu jogava campeonato. E treinava todo dia, eu ia fazer aula de tênis, treino de tênis. Então era uma coisa que já tinha um desgaste físico grande. Então... O treino sempre fez parte da minha vida. Sempre fez parte. Você era um atleta de Desde que eu me conheço, de criança, de 10, 11 anos de idade, eu já indo pra linha de tênis, já tendo que correr em volta do quarteirão, já sempre foi. Foi uma paixão muito grande, entendeu? Legal. E você parou de fazer a moto velocidade por algum motivo? Ou simplesmente na verdade, eu me aposentei na moto velocidade depois que eu tive minhas filhas. Tá. São os amores da minha vida, a razão da minha vida hoje. Você tem quantas filhas? Tenho 2 filhas gêmeas. Gêmeas? É. Desafio, hein, bicho? Foi uma adrenalina grande. Um desafio, né? Então, quando minhas filhas nasceram, não é culpa delas que eu parei de correr de moto. Eu sempre falo isso pra elas e elas sabem, né? É a questão da responsabilidade, né? Eu falo para todos os meus amigos que têm filhos que quando você tem filho, você muda muita coisa na sua vida. Nasceu minhas filhas e a moto velocidade, quando eu sempre saía na quinta-feira para ir viajar para a corrida, porque a gente treinava sexta e sábado e domingo a corrida. Tá. E é um esporte que requer 100% da sua dedicação psicológico e físico. Né? E de vida. Assim, né? Porque é muito treino. Então, quando minhas filhas nasceram, para a primeira corrida que eu fui, eu já queria voltar para casa bem no domingo, entendeu? E infelizmente é um esporte que é de risco. A moto velocidade é de risco. Você vai para a corrida, você não sabe se você pode voltar com machucado, com uma lesão, ter que fazer fisioterapia, enfim. Era um esporte de risco. E a velocidade que chega, né? Até é muito grande. Ilustrar isso, numa reta, a gente estava conversando, falou que chega a 320. Eu cheguei na reta de Monza, no autódromo na Itália.
Eu cheguei a velocidade real de 321 km por hora. Muito rápido. Hoje as motos devem estar chegando em torno de 350, 360 km por hora, as protótipos, É né? muita coisa. É muita velocidade. É você ali, né? E o para-choque é o corpo, né? Exato. Então o risco é muito grande. Eu sabendo desse risco, quando nasceram minhas filhas, eu já não estava me expondo ao risco total. O que é o expor ao risco total? Por exemplo, você vai numa ultrapassagem, na última volta, você está em segundo, você quer ganhar a corrida, você tem que ir para uma ultrapassagem que você não sabe se vai dar certo. Você vai arriscar. E numa queda, pode ser que você não se machuque, como pode ser que você se quebre inteiro. Perfeito. Então, quando eu vi isso em mim, que eu pensei numa ultrapassagem, ali eu falei, não estou sendo o Danilo que eu era. Entendi. Eu falei, não, eu quero voltar para minha casa bem, eu quero ver minhas filhas, tudo. Então, aí eu falei, não estou sendo o Danilo. Não dá. O esporte, quando você fala em um esporte de altíssimo rendimento, ou você está 100% nele focado psicologicamente, fisicamente, ou é melhor... Foi ali que eu decidi, eu falei, é melhor eu desistir, eu me aposentar, porque eu estava no auge da minha carreira, eu estava num momento, eu estava num momento... Quantos anos? 28, né? 28, isso. Você começou com 18, mas... Eu comecei com 18. Eu estava no auge da minha carreira, tinha conquistado vários títulos, estava andando sempre bem, mas eu já não andei nessa corrida como eu gostaria, como era o Danilo, entendeu? E talvez então eu você falei, não ia andar mais assim, eu não iria, porque eu queria motivos. chegar no domingo, ver minhas filhas e é de risco, cara. É muito risco. Moto, velocidade é um esporte extremamente de risco. Caramba, mas que doido, né? Aí você se aposenta, né? Aí eu anunciei que eu ia me aposentar. Tá. Chamei meus patrocinadores, fizemos uma reunião. Falei, olha, minha esposa tá grávida e eu vou ter filha. E eu acho que não é mais eu não vou conseguir mais ser o Danilo que eu venho sendo. Sabendo que eu tenho minhas duas pequenas. Pra vocês? Isso foi super tranquilo. Muita gente fala, nossa, mas você não sente saudade? Não, eu me senti preparado. Naquele momento eu falei, eu tô preparado para parar de ser piloto e ser pai. E você conquistou um monte de coisa também, tudo. né? Eu sou 100% realizado na moto isso. velocidade. Você conquistou tudo que tinha Eu pra fui correr o conquistar. Mundial, eu fui várias coisas, entendeu? Então eu sou realizado. Todo mundo fala, você não tem vontade de correr de moto? Eu falo, não tenho. Porque eu sou realizado na moto velocidade. Tudo que eu conquistei, eu fiz minha história na moto velocidade, entendeu? Sim. E que história, hein, Daniel? Foi uma história muito legal. Teve um ano que foram 13 corridas, de 13, 12 eu larguei em primeiro e 11 eu ganhei. Caramba. Ou seja, só dava... Danilo. Foi um ano muito fenomenal na minha vida. Então eu me realizei, eu me sentia realizado. Aí você para na moto velocidade, né? Aí eu parei. Com um receio aí, talvez sofrer um acidente, alguma coisa. Isso. Aí vem a vida, né, não? Aí veio a vida. Aí veio a vida. Dura, não é fácil. É um pouco isso. E conta um pouco aí como que foi seu AVC, né? Porque pra quem não sabe, o Danilo teve um AVC, né? Foi em quanto tempo? 2021. 2021. E você parou quando de correr? 2015. Foi meu último ano. Você foi. Teve um tempo prazo, aí, né? Teve um tempo. Grande. Demorou. Como que você teve esse AVC? Meu AVC você sentiu alguma coisa? Aconteceu, graças a Deus, dentro do hospital. Eu moro bem próximo do hospital, 2 quadras de um hospital. E eu sentia uma dor no peito. Eu com receio de ser um infarto, porque eu tenho meu avô que faleceu de infarto. Fiquei com muito medo, mas era uma dor que não era comum, né? Como eu era atleta, eu conheço muito o meu corpo, né? Você nunca teve nada antes? Não, nunca tive nada. Você estava em casa, assim, alguma coisa? Não, eu estava em casa, eu senti uma dor no peito. Tá. E aí eu liguei pra minha mãe e falei, mãe, me leva no hospital, por favor, porque não tô me sentindo bem, não tá normal. Você conhecia o seu corpo, né? Sim, já sim. Treinava desde sempre. Tudo. Aí como eu tive meu avô que faleceu de infarto, eu falei, poxa, não vou brincar que eu sozinho em casa aqui, é complicado. E quando eu cheguei no hospital, e aí a recepcionista falou, vou fazer a gente vai passar na triagem, eu vou te encaminhar pro clínico geral. Eu falei, não, você não tá entendendo, eu quero passar num cardio. É muito sério a minha dor, tá doendo muito. Eu preciso passar no cardio. No peito. Quando eu entrei para a sala do cardio, ele já fez uma ultrassonografia. Isso, ele fez a ultrassom e ele já viu que era muito grave a minha arritmia que eu estava no peito, no coração. Tá. Ele falou, você vai ficar internado, Danilo. Aí eu falei, não, eu tinha uma viagem marcada. Eu falei, não, é só uma dor no peito, vai passar, isso aí é normal, não esperava o que era. Ele já me internou e me subiu para internação. Quando ele me subiu para internação, nesse intermédio, coisa de minutos, me deu AVC. Aí eu senti uma fraqueza no ombro esquerdo, no braço, na perna esquerda.
Dentro do hospital mesmo. Aí já chamaram o neurologista, o neurocirurgião, já sabiam que era muito grave o meu caso, entendeu? Por causa da minha arritmia no coração. Tá. E você estava com dor? Você tinha a ideia do que estava acontecendo? Não tinha, mas estava consciente? Um pouco consciente, sim. Tá. Eu cheguei até a mandar mensagem para amigos meus, falei, nossa, até então eu achava que poderia até ser Covid, né? Tava tendo muita coisa, então... Isso, 2021. Recente, bem recente. Então eu não tinha noção. Até então AVC para mim era uma doença só que só acometia idoso, só pegava idoso. Exato. Eu falei, imagina eu com 35, 36 para 36, né? atleta, assim, falei, nunca vou, nem imaginava, não conhecia nada de AVC, nada mesmo. Não tinha noção nenhuma. Aí já me subiram, me internaram, mas já foi direto para UTI, porque era muito grave minha arritmia no coração. Eu lembro que o médico me perguntou, Danilo, você tomou energético? Eu falei, tomei. No final de semana eu fui viajar, eu até estava no Nordeste, no Rally dos Sertões, envolvido a esporte a motor também. Eu fui assistir a largada do Rally dos Sertões e eu tomei uns energéticos lá. E eu falei, deve ser isso aí, né? Arritmia do coração, deve ter dado uma acelerada no meu coração. Aí o médico falou, só que você vai ficar internado. Aí minha mãe falou, o seu caso é grave, até o que eu me lembro é isso, mais que isso eu já não lembro mais. Aí já me colocaram em coma induzido. E dali pra frente foram 95 dias em 95 dias eu fiquei no hospital. Caramba. Eu fiquei 15 dias na UTI, em coma. Aí eles fizeram a cranioplastia, que é a retirada da minha calota craniana, porque a hora que eu tive o AVC, meu AVC foi um AVC isquêmico, que estava com tendência para evoluir para um hemorrágico. Tá. Para não evoluir para um hemorrágico, o médico decidiu abrir meu crânio e tirar minha calota craniana. Para desinchar. Para desinchar o cérebro, para o cérebro ter espaço da onde ganhar o tamanho. Então isso foi uma coisa assim. E você lembra desse tempo do hospital? Você tem eu lembro quando eu voltei, né? Do coma você não lembra? Do coma não, né? nada. Porque até tem uma curiosidade, assim, quem vem fala, eu fiquei... eu tive um sonho, eu lembro de um sonho bem vago, assim, mas não... Nada que... Não, nada... Não. E quando você acordou? Depois quando eu acordei... Você já sabia o que era? Te passaram Não, isso? Aí minha mãe me chamou. Falou, oi filha, tudo bem? Eu acordei no hospital. Eu achei que eu tava no Big Brother, porque tinha... você tá tomando remédio, né? Voltado a um coma. Eu vi uma câmera bem em cima. Falei, vixe, que isso? Eu olhei pra câmera. Voltou, né? Aí depois que eu fui dando conta, minha mãe me chamou e falou, ô filha. Aí ela falou, eu tirei uma foto sua e cortaram a sua cabeça. E eu não sabia o que era, não tinha noção nenhuma, né? Aí ela foi me explicando, você teve um AVC, você tá no hospital... me explicando o que estava acontecendo comigo, porque até então eu estava à base de remédios, voltando da anestesia, então você imagina. E você foi com uma dor no peito e você apagou e acorda depois de 10 dias, né? Eu fiquei 15 dias em coma 15 dias, então depois de 15 dias você acorda, né? O mundo é outro já, praticamente. Entendi. Aí, a hora que eu despertei, ela começou a me explicar, você teve um AVC, fica calmo. Porque minha família não sabia nem se eu ia cortar. Entendi. Os médicos passaram para ele que não tinha nem essa... Não sabia se eu ia lembrar de alguma coisa, se eu ia conseguir falar, se eu ia conseguir qualquer coisa. Eles não deram expectativa nenhuma para minha mãe. Nada. Então, eu não tinha essa noção ali para mim, que só de eu abrir o olho e voltar, já era um ganho muito grande, era uma coisa muito... E quando você acordou, você sentiu alguma coisa diferente já? Você percebeu ou não? Não. Você estava ali... Não, eu estava muito ainda medicado, né? Então você não tem muita noção do que está acontecendo. Eu não tinha noção da proporção que eu tinha... que a doença tinha me pego, entendeu? Sim. Você ficou esses 90 dias no hospital, aí você recebeu alta... Não, com 30 dias, eu já tinha um pouco mais de noção do que realmente tinha acontecido. Aí eu tive uma necrose na cabeça, que foi uma cicatrização que não foi bem formada por causa da retirada da calota. Foram mais de 200 pontos, então você imagina. Não cicatrizou bem, porque eu estava no hospital, tomando muito medicamento. Eu tive que refazer uma segunda cirurgia para tirar essa necrose. Essa má cicatrização no meu crânio, né? A partir dali eu já comecei a sentir bem, que doía muito, né? A cabeça? A cabeça, No canto aqui da cabeça estava com uma necrose. Doía bastante. Aí eu reclamava, eu chorava. Remédio. Remédio. Também, né? Aí os médicos falaram para os meus pais, para saber se poderia não ter afetado meu lado cognitivo, era pedir para eu escrever alguma coisa.
ou pai, ou mãe, ou o que fosse, qualquer coisa que eu fizesse fosse por escrito. E eu consegui começar a escrever. Eles me deram um caderninho e eu fui escrevendo. Tô com muita dor na cabeça. Esses tempos atrás, até minha mãe pegou as folhas lá, que ela guardou tudo, né? Tô com muita dor na cabeça. Aí o médico também chamou um cirurgião plástico e decidiram retirar essa necrose que tinha ficado, porque não ia cicatrizar, não estava fácil a cicatrização, né? Eu estava ficando debilitado, sem vitamina no corpo, enfim. Entendi. O hospital é duro, né? O clima do hospital também pesado, não é uma coisa que é duro. muito legal, é muito duro, né? Pra A todo recuperação mundo. não é fácil, recuperar dentro do hospital. Não. E daí depois você sai, depois de 90 dias, com alta do hospital, alta clínica. Aí eu fiz essa cirurgia. Fiz essa, eles retiraram a necrose e melhorou a dor. Tá. Aí que eu comecei a me dar conta que meu membro inferior esquerdo e o membro superior, meu braço, não tinham movimento nenhum. Porque até então, Felipe, eu sofria muito assim. Eu frequentei muito hospital. Eu tive muito dentro do hospital internado em acidentes de moto. Mas acidentes totalmente diferentes do AVC que eu sofri, né? Pô, você fraturar alguma coisa, você fraturou o dedo, sua mão continua mexendo normal, perfeito. E eu mandava, eu queria fechar minha mão e minha mão não fechava. Eu falava, eu não entendia o que era isso, entendeu? Eu não... E quando você vai através de um acidente, alguma coisa, tem um motivo, né? Você tava lá na pista, você sofreu um acidente, foi pro hospital, você sabe o motivo que você tá lá e até como que é a recuperação, né? Um AVC é outro universo, é totalmente diferente da realidade. Então eu não conseguia interpretar isso. Imagina. O que tinha acontecido comigo. Entendeu? Então foi com o tempo, aí já veio o fisioterapeuta no próprio quarto. Puxa a perna, e minha perna não vinha. E eu falei, meu Deus, tô tentando, a perna não esboçava nenhuma reação. Então, isso, por mais que você esteja inteiro quebrado, que já aconteceu acidente comigo, de estar inteiro quebrado. Mas você se movimenta, você sente a dor, você fala, mas você tem o comando daquilo, né? Sim. E aí veio um neurologista e me explicou tudo sobre o AVC e eu já comecei a pegar o celular e querer mexer. Entrou no Google já entrei no Google, pesquisando a pior coisa que o Google faz, fala. Né? Pior que é isso mesmo. Aí o médico me falou, olha, é um pouco demorado a sua recuperação, mas existe. Então, você vai passar por alguns processos aqui dentro do hospital, a gente está sendo muito bem cuidado aqui. Foi quando eu peguei e me olhei sem a metade do crânio. Que eu nunca tinha visto ninguém sem a metade do crânio. Aí veio o choque, né? Aí que cai a ficha, né? Eu acho. Eu sempre fui um cara muito vaidoso, cuidadoso, esportista, eu era muito... Sim. E aí eu olhei minha foto e falei, o que está acontecendo? Falta metade da minha cabeça. Eu não tinha noção, aí o médico me explicou, a gente fez uma craniectomia, que a gente retirou metade do seu crânio devido ao inchaço do seu cérebro. Então foi necessário fazer isso, para que você não viesse a óbito. E graças a Deus, hoje, eu entendendo muito sobre AVC, tudo que eu passei nesse 1 ano e meio de reabilitação, foi assim, eu idolatro os médicos, já fui pessoalmente a eles e agradeci profundamente o que eles fizeram por mim, entendeu? Porque os primeiros dias, né? O meu caso o meu caso foi tão grave o meu AVC, que ele passou para a rede DOR inteira, para saber o que eles iam fazer. E tem alguma causa específica que pode então, ter foi uma virose, um vírus que afetou o meu coração, que deu essa arritmia. Quando deu a arritmia, devia ter algum trombo no meu corpo espalhado, em alguma veia sanguínea, e ele subiu para o cérebro. Entendi. Entendeu? Essa foi a causa do meu AVC. E a cabeça daquele atleta lá que estava acostumado com alto rendimento, 320 na reta, né? Independente se você morava sozinho nessa época já, né? Isso. Viajava o mundo todo, não dependia de nada para ninguém, e de repente se vê ali, né? Muito difícil o processo. Foi quando eu cheguei em casa, eu me dei conta disso, né? Que eu estava incapacitado de poder sequer tomar banho sozinho. Eu já tomava banho no hospital, eles me davam banho no leito. Você ficou com o lado esquerdo, o meu lado esquerdo paralisado. O AVC ele afetou o lado direito porque ele é cruzado, né? Sim, perfeito. E aí eu me dei conta, eu falei, bom... E agora? Danilão, você agora. É você e você, cara. Meus esportes sempre foram esportes individuais, de autossuperação, né? Sim. E eu falei, agora é isso aí. É você. Já veio um fisioterapeuta em casa e ele falou, com você. Eu tava sem a calota craniana. Aí eu comecei a entender que sem a calota craniana ia ser um pouco mais difícil minha reabilitação.
eu não tinha equilíbrio algum. Eu era igual um palito de dente. Colocasse em pé, pof, caía. Era exatamente isso. Você ficava na cadeira de roda? Eu ficava na cadeira de roda. Tá. Meu pai tentava me colocar no sofá, eu caía pro lado. Sentado, eu caía de lado. Então foi bem extenso meu AVC, bem grave. E o começo também, essa parte de reabilitação, é bem difícil, né? bem assim, difícil. Porque o corpo ele muda muito, né? É absurdo, assim, ainda mais acho que você, por ser treinado, digamos assim, tinha uma consciência corporal muito grande. Era impressionante. Né? Entender outro jeito, né? Sim. E desde sempre você já foi para fisioterapia, já foi para atividade física, já foi... Eu consegui com que o convênio mandasse um fisioterapeuta em casa. E eu vim acreditando, fiz uma avaliação e falei, poxa, eu não tô pronto pra Você veio no comecinho, isso, né? Bem no começo, eu tinha 2 meses. Foi lá na Guataz. Eu fiz a avaliação, falei, eu não tô pronto pra isso. Você tinha acabado de fazia 2 meses, 2 meses. Eu falei, eu não tô pronto pra evoluir. E o meu próprio médico falou, Danilo, enquanto você ficar sem a calota craniana, a sua evolução é bem lenta, bem pergunta de leigo, o porquê disso? Porque segurança? Não, pro cérebro cicatrizar, ele ir desinchando, cicatrizando, né? Entendi. Porque o AVC ele é que nem um machucado, é igual um ralado. O ralado não tem o que você fazer, você tampa ele. Perfeito. O cérebro ele destampou? Não, ele foi deixando o cérebro cicatrizar. E continua em cicatrização ainda, meu cérebro. Entendeu? É um processo evolutivo. E aí ele falou, enquanto você não colocar a calota craniana, a sua evolução é um pouco mais demorada. E aí ele foi estudando, porque ele descartou a minha calota craniana. Tem gente que guarda no abdômen. Sim, ele descartou? Só. Isso, a minha é prótese. Entendi. Entendeu? E aí ele queria... Não, a minha não é titânio, a minha é cimento ósseo. Olha só. E aí ele foi estudando justamente um material mais moderno, que sofreria menos rejeição ao corpo, para que ficasse menos imperceptível. E depois de 1 ano e meio ele chegou a essa conclusão. Junto com o plástico eu tive que colocar uns expansor craniano porque minha cabeça tinha retraído, o couro cabeludo tinha retraído. Você ficou 1 ano sem a calota? 1 ano e meio. Aberto. 1 ano e meio. E tem que ter muitos cuidados. Muito cuidado. Se eu caísse no chão, né? Porque o cérebro sem exposto, proteção. né? Teoricamente é se fechado, eu simplesmente caísse no chão, eu poderia ir a óbito a qualquer momento. No banheiro, se eu tentasse tomar banho sozinho... Nossa, mas batesse a cabeça. Eu ia bater a cabeça, esse é um risco gigante. Então foi esse ano muito cauteloso seu. Foi muito. Também e você imagina, Felipe, um cara que... Eu tinha um equilíbrio assim... Para andar de moto, você tem que ter uma consciência corporal gigante. O equilíbrio é impressionante. Eu, quando me dei conta em casa, eu não conseguia sequer parar em pé. Se alguém tirasse a mão de mim, eu já me entrava em pânico, em choque. Sim, choque. Verdade, né? Em choque. Era uma coisa que assim... Então, isso para mim foi bem frustrante, entendeu? Eu fiquei 1 ano e meio lutando, tentando, sequer ficar de pé. Sim. Eu até brinco porque tem um amigo meu... Hoje minha vida é normal, é 100% normal, graças a Deus. Normal em termos, tem coisas que eu não faço com 2 mãos, mas perfeito, eu faço com 1. Mas você tá, então, eu queria entrar nisso um pouco, que agora você tá retomando, né? Sim. Assim, agora não, faz, acho que do último ano Eu operei em outubro, cá, foi minha última cirurgia. Outubro foi sua última cirurgia. Que foi a última do que? Que eu coloquei a calota craniana. E foi liberado Aí eu fui liberado e o médico falou, a partir de agora, Danilo, é 100% você, a reabilitação é com você. Agora o seu cérebro vai aceitar se recuperar. Entendi. Aí eu falei, agora sou eu. Foi aí buscar. que eu comecei a me dedicar 100%. E como que você tava antes disso, Danilo? Só pro pessoal. Sem a calota, não tinha equilíbrio. Você não tinha equilíbrio. Eu andava de bengala. De bengala. Com dificuldade. É que eu não entendia, eu só fui entender isso depois que eu larguei a bengala. Todo mundo fala, mas não tem problema você andar de bengala. Não é que eu não tenho problema andar de bengala, realmente não tem problema. Mas eu só tenho uma mão que se movimenta bem, perfeita. Certo. O que estava nessa minha mão? A bengala. A bengala. Se eu chegasse numa porta, como que eu ia abrir a porta? Se eu soltasse a bengala ia cair no chão. Eu não tinha equilíbrio de abaixar, pegar a bengala e levantar. Então sentido. É uma coisa muito... Eu chegava na porta do carro. Como que eu abro a porta do carro se eu tenho a bengala na mão? Então é uma evolução, assim. Foi um passo que eu dei na minha vida quando eu larguei a bengala que não tem explicação, entendeu? Mas foi um passo que não foi fácil, né? Não, foi difícil. Foi muito treino, difícil. né? Muito treino, muita dedicação. Coisa que eu gosto, né? Porque pra mim sempre foi minha rotina e... Hoje a minha fisioterapia é minha vida e vai seguir comigo muitos anos. É seu novo esporte, é meu novo assim, esporte, né? Você vai se desafiando. E cada dia é uma conquista, entendeu? Às vezes pequena, que às vezes as pessoas ao meu redor não vê.
Mas que pra mim é muito grande. Mas também eu acho que é muito um processo seu, né? Assim, porque você tem uma mentalidade disso, de atleta, de esportista, de alto rendimento, que busca tudo. Mas, infelizmente, a maioria das pessoas, né, não tem esse histórico. É duro, tanto também, né? E o quanto faz uma diferença nisso, né? Porque é treino. No fundo, é treino. É foco, é dedicação, é acreditar. Eu olhava e falava, meu Deus, cara. E agora? Uma superação que eu tive na minha vida que foi muito grande, foi voltar a dirigir. É recente essa, né? Essa. Eu olhava e eu falava, meu Deus, é muito difícil pra mim. Eu não tenho noção, eu nunca mais vou conseguir dirigir. Mas é um cara persistente. Eu fiquei 1 ano treinando dentro do condomínio no interior. Dando volta lá dentro? Dentro do condomínio, meus pais me levando. Qual foi a maior dificuldade sua, assim? A maior dificuldade? A maior dificuldade que eu tive, foi voltar a ter dupla tarefa. Dupla tarefa é dupla atenção, né? O que é a dupla atenção? É saber o que você está fazendo com o seu corpo e o que o outro vai fazer. Por exemplo, no carro. Vou dar um exemplo no carro. Pô, eu tô vindo de frente com o carro. E ele tem que passar para lá e eu para cá. Uma mão dupla. Em uma rua bem estreita. Eu tenho que entrar no meio do carro. É coisa besta que para quem não teve um AVC. É isso mesmo. Mas quem teve um AVC tem que raciocinar para isso, né? Você tem que pensar no carro. Tem que pensar normal. Hoje já tá se tornando normal. Mas no começo, para mim, era... É um começo novo, assim? Tipo, você teve que reaprender tudo? Tudo. Andar. Quando eu larguei a bengala, eu comecei a andar devagar. Isso para aceitar, para mim, é uma coisa que eu ainda... Porque eu andava super rápido, né? Você saía caminhando. Hoje eu fiquei um pouco mancando e eu ando um pouco mais devagar. Isso é um processo que você tem que se autoaceitar, né? Mas acho que muda tudo aqui quando você se aceita, né, cara? Assim, porque é isso, é você entender onde você tá, né? Você quer chegar lá, pô, eu tô aqui hoje, então eu preciso também me respeitar os meus limites, um passo de cada vez e ir conquistando, né? Chegando degrauzinho aqui, por degrauzinho. E às vezes, né, a gente que tá na situação assim, a gente quer as coisas pra ontem, mas não é, infelizmente, né? Não. Mas isso, tu falou, né? Você começava, você falou, eu ando devagar, é ruim isso. Mas é isso, o quanto você andava mais devagar há 6 meses atrás. Isso. Né? Tipo, é um processo de melhor, um processo contínuo, sim, né? E é pra vida, talvez, né? A minha maior vontade era conseguir chegar no banheiro da minha casa. Eu tenho um amigo meu que ele foi me visitar esses tempos, ele falou, cara, você lembra que você falou pra mim que seu maior desejo era conseguir chegar no banheiro? E eu fui no aniversário das minhas filhas de carro sozinho, eu entrei andando, tudo. Que legal. Ele falou, cara, é impressionante. A gente não tá falando em 2 anos atrás, a gente tá falando em menos de 1 ano atrás, que eu não chegava no banheiro. Depois, quando eu consegui chegar no banheiro com a bengala, eu não conseguia fazer xixi, eu não conseguia nada. A gente chegava no banheiro e tinha que pedir auxílio para alguém, entendeu? Então, foi todo um processo de evolução, né? Aí eu comecei escovando os dentes, de pé, né? Porque até então eu escovava os dentes na cadeira, sentado, para não ter risco de queda. Depois foi de ficar de pé, conseguir se equilibrar para escovar os dentes. Depois disso, eu comecei a conseguir dar um passinho de leve, devagar, sem a bengala, muito devagar, para eu conseguir chegar até o banheiro. Depois que eu cheguei no banheiro, eu falei, eu preciso começar a me virar aqui. Tenho que começar a me virar aqui. Então, o desejo já não era mais chegar no banheiro, né? O desejo já era escovar os dentes equilibrado. Depois de escovar os dentes, bom, agora eu vou pra dentro do banheiro. Meus pais entraram em pânico, porque o chão molhado, né, cara? Sim. Chão molhado é um risco pra todo mundo. Aí o primeiro banho, meu pai do meu lado, me segurando, super atento. É um processo, né? É um processo chato, né, difícil, cara? Que te quebra um pouco, né, cara? Eu lembro do meu também, assim, porque foi um pouco disso, tomar banho demora 2 horas, aí depois você vai melhorando, mas é um processo que é isso, acho que você tem que também um pouco de humildade, assim, né, cara? De entender que você vai precisar de ajuda. De aceitação, né? De aceitação mesmo, porque é difícil, né? Ainda mais, né? Eu vejo que, no meu caso também, sempre fui muito independente, sempre fiz várias coisas, tudo. Independente de você voltar a depender dos outros pra tudo, né? É um negócio que isso foi uma coisa que me dá... Tanto que me deu mais força pra conseguir as coisas. Os médicos falam pra mim que a minha maior superação não é a questão da reabilitação, é a questão da queda que eu não tive psicológica. Que foi que eu consegui me manter sempre muito focado, sempre muito dedicado, porque é facinho a pessoa se entregar para aquilo, né? Falar, não. E o que você acha que você se manteve assim? Quais são os pontos... Minhas filhas. Suas filhas?
As famílias te manteve com um olhar... Sempre dedicado a elas, pensando, não, eu tenho 2 filhas e eu tenho que ser um exemplo e mostrar para elas que qualquer coisa é possível superar. Legal. Por mais difícil que seja, existe superação. Então eu preciso mostrar isso para elas. Elas têm que crescer com isso na cabeça. Entendeu? Porque dificuldades meus pais passaram na vida. Todo mundo passou e todo mundo superou. Por que eu não? Eu tenho que superar para mostrar para elas. Eu sou o exemplo delas. Amanhã, entendeu? É uma coisa a mais. E elas sentiram muito quando eu tive AVC. A minha filha Isabela, ela ficou sem olhar no meu rosto por causa que eu estava sem a parte da cabeça. Mais de 1 mês. Ela não conseguiu olhar para mim. De susto, de medo, de aflição, né? Elas têm quantos anos hoje? 9. Fizeram 9. Na época elas tinham 6. 6. Muito pequena ainda. Pequena ainda pra entender tudo que tá acontecendo. E imagina. Foi isso que te motivava? Não, era sempre É o que te motiva, né? Não te motivava. Elas entravam no hospital e me colocavam a chorar. E a mãe delas pedia, não chora, dando na frente delas. Eu falei, é mais forte que eu, cara. Não consigo, olha a situação que eu tô aqui. E hoje ainda é. Agora, em março, elas fizeram aniversário. A promessa do ano passado... Eu fui de cadeira de rodas, eu não levantava da cadeira de rodas, e de boné porque eu não tinha colocado a calota de volta ainda. Eu usei boné há 1 ano e meio, porque foi um choque na minha vida, né? Porra, mas assim, em um ano... E aí eu prometi para elas, falei, o ano que vem o papai vai entrar andando na sua festa, eu prometo para vocês. E aí, meu amigo... Aí botou ali, né? Aí não tem Cristo que ia fazer eu tirar isso da minha cabeça. E você andou? E você entrou andando? Entrei andando e fui sozinho dirigindo para a festa delas. Então isso foi uma vitória para mim que assim, não tem, isso eu não vou esquecer nunca na minha vida. E 1 ano, né, Dani? Em 1 ano. É muito rápido. Foi uma diferença muito grande. E o de dirigir? O de dirigir também. Quando você sentou no carro e falou, nossa, quando eu sentei sozinho no carro, agora, porque é muito esse processo de liberdade também, muito. Né? Do ir e vir. Teve um dia que eu saí para jantar, eu fui de Uber, né? Eu começava a vir pra... Primeiro passo foi eu começar a vir de Uber para eu não conseguia, às vezes eu tinha medo de pegar Uber. Eu criei muito receio na vida, né? Você imagina, 1 ano e meio dentro de casa. Eu não saí de casa, não saía quase. E era pandemia também, né? Pandemia. Que é um negócio que teve uma mudança. Então, se você pegar qualquer ser humano e deixar ele 1 ano e meio sem dirigir, colocar ele num carro, ele vai ter alguns receios. Com certeza. E eu ainda tive uma lesão neurológica, então o receio era muito maior. Então aí eu fui treinando devagarzinho. Primeiro era 10 km por hora dentro do condomínio, depois foi 20, depois foi 30. Aí um dia eu fui jantar num restaurante. Quando eu desci do Uber, o Uber me deixou do outro lado da rua. E era uma rua bem subida. Pra eu chegar até o restaurante foi umas 10 desequilibradas. Aí eu falei, cara, eu não tô pronto pra viver assim. Pra mim é muito difícil. Eu vou cair qualquer hora, vai ser pior, eu vou me machucar, entendeu? Aí no dia seguinte eu cheguei pros meus pais e falei, eu preciso começar a dirigir porque não dá, tá complicado, tá difícil pra mim, tá uma situação que eu tava começando a ficar muito triste, entendeu? Muito triste, porque eu era muito independente. Aí eu comecei a andar. O próximo passo era o quê? Tomar banho. Depois eu falei, eu preciso dirigir, preciso chegar nos lugares. Pra eu ir trabalhar eu tinha que pedir pra alguém me levar. Isso também tava me criando receios, entendeu? E aí eu fui tomando essa liberdade, essa auto-independência, coisa de, em 3 meses minha vida mudou da água pro vinho. É por causa do carro, né? Por causa do carro. Não do carro, mas da liberdade. Da liberdade de poder dirigir. Né, cara? Aí, qual foi a primeira coisa que eu fiz? Buscar minhas filhas. Na escola, assim? Não, buscar elas pra passar um final de semana comigo, pra ficar comigo, ou pra ir no McDonald's. Tomaram um susto que agora te viram lá de carro. Quando me viram... Ficaram impressionadas. Entraram no carro, pai, você tá dirigindo super bem, como você tá bem? Elas todas felizes, né, pela minha evolução, porque elas me acompanham muito. Todo dia que eu vinha pra fisioterapia, eu mandava um vídeo pra elas, eu fazendo exercício. Pai, eu ligo, falo com elas todos os dias. Que legal. Pai, o que você fez hoje? Fui pra físio. Olha o que o papai fez, vou mandar o vídeo aí. Então isso me fortalece, entendeu? Me dá cada dia mais força. Elas me enviam pessoalmente, nossa, pai, como você tá bem? Como você tá passando bem esse AVC, né? Que legal. Então, isso, cada dia que passa, elas me dão mais força. Que legal. Mais ânimo. E me faz com que cada vez eu me empolgue mais, entendeu? Eu lembro que tenho elas. E quais os próximos passos aí do Danilão agora? Já correu ou ainda não? Eu tenho um foco na minha carro agora? Não, carro eu não tenho. Eu dirijo tudo, mas não... Você dirige hoje pra todo lugar. Você vem aqui, eu vejo você vindo de carro, você vai pra todo lugar. Eu já fui pro interior, desci pra praia. Tranquilamente. E a primeira viagem, assim?
Foi meio tenso. Na verdade, eu comecei a dirigir com alguém do meu lado. Então, sim. Sempre com alguém do meu lado. Ou era minha mãe ficava do meu lado. Depois, então, o primeiro passo foi não ter alguém do meu lado. Hoje, eu me sinto mais confortável sem dirigir com alguém do meu lado. Sem ter alguém. Sem ter alguém. Tá. Eu me sinto mais confortável. E quando você pegou o carro sem ninguém? A primeira vez foi punk. Foi punk. Foi um dia que eu vinha pra físio e eu sabia que ia chover. Eu falei, eu não vou de Uber, eu vou de carro. Aí eu liguei, pedi pra minha secretária, falei, vamos comigo porque eu não quero ir sozinho. Eu não tô pronto ainda pra isso. Eu sempre fui um cara muito consciente. Sim, tô vendo muito. Por isso, eu nem andava de moto na rua com medo de acidente. Então, minha consciência era muito grande. Eu sempre fui um cara muito consciente. Falei pra ela, vamos comigo porque eu não me sinto pronto ainda pra pegar o carro e ir sozinho. Várias vezes minha mãe vinha comigo me trazer aqui. Ela ficou me trazendo quase 6 meses aqui na fisioterapia. E ela falava, quer pegar? Eu falava, eu não tô pronto ainda, mãe. Porque como ela via que eu pegava no condomínio, ela achava que eu tava pronto, mas eu não me sentia pronto ainda, entendeu? Sim. Então foi um processo de evolução bem delicado, entendeu? Assim como caminhar, assim como vários outros processos que tá acontecendo na minha vida, são bem delicados. É né? recente tudo, É né? tudo muito recente. É muito recente tudo, Tudo muito Você recente. pensar em um ano, você conseguiu sua independência. Sim, um ano. Né? Foi esse tempo todo que você levou pra conseguir. Porque hoje você dirige, você Sim, anda, você sim. vai pra todo lugar, enfim. Sim, tomo banho sozinho. Eu moro sozinho 100%. Você mora sozinho agora? Eu faço exatamente tudo o que eu fazia antes do AVC. Eu não cozinhava. Hoje eu não cozinho. Mas eu já não cozinhava. Né? Sim. Eu não lavava a roupa, entendeu? Faz sentido. Eu tinha alguém que me ajudava, Sim. mas eu já não fazia, entendeu? Então, tem alguma coisa que você não faz hoje que você fazia antes? Alguma coisa? Tenho, tá? De repente, andar de moto. Mas não é um desejo que eu tenho gigante. O meu maior desejo que eu vou conquistar é conseguir correr na esteira. Na esteira? Isso eu não abro mão enquanto eu não conseguir. bom. Pode demorar 1, 2, 3, 4 ou 5 anos. Mas isso é uma meta que eu tenho na minha vida. De fazer uma prova, alguma coisa assim também? Uma maratona, uma meia? Não, essa não. Eu tenho de natação, que eu faço natação, não. Tá nadando agora? Nada. Quando eu não tô fazendo físico, eu tô fazendo natação. Então, existe aquelas travessias, essa é uma prova que eu vou fazer. Então, é legal isso, cara. Até pra ter esse objetivo aí, porque eu vejo que é muito isso que te motiva mesmo também, né? Na vida, assim, né? E essa questão da corrida, isso eu não vou desistir e nunca vou, enquanto não conseguir subir na esteira e colocar, nem que seja 5 km, 7 km por hora, que já é trotando. Isso é um objetivo que eu tenho na minha vida. É isso. É uma superação própria, entendeu? Então, isso vai existir na minha vida. Pode demorar o quanto for. Andar de moto já não é um negócio que eu falo. Já não fazia mais parte da minha vida, entendeu? O carro eu fazia porque todo dia eu dirigia e é a minha paixão. O motor é a minha paixão. E você chegou a dar uma olhada já em prova de carro adaptado, alguma coisa? Não. É uma vontade essa ou não mais? Já foi o que você falou, já conquistei o que eu tinha que conquistar, né, nos esportes de velocidade, assim, agora eu quero... De moto, não. De carro eu gostaria. E eu não vejo uma impossibilidade. Não, então, por isso não, mesmo porque que eu dirijo normal. E a maioria dos carros hoje tem o pedal shift, que é a marcha no câmbio, né? O seu carro não tem nenhum tipo de adaptação, não foi solicitado ainda, mas deve pedir a bolinha no câmbio. Né? O pomo giratório. Isso, deve solicitar isso. Porque o direito seu Porque o direito tá ok, acelere freio. O lado direito essa é a vantagem, né? Deve exigir somente carro automático, né? Provavelmente. Provavelmente isso. Então não é nada de outro mundo. Mesmo porque não tenho intenção. Eu, pós-AVC, sou um novo Danilo, entendeu? Muita coisa mudou na minha vida. E eu tenho que aceitar isso, perfeito, tudo bem. Tá bom também. Eu vejo assim, com quem eu converso, sofreu um acidente ou teve um AVC, alguma coisa assim, o quanto muda a pessoa também, né? Assim, o quanto... Né? A forma de olhar a vida. Tudo, né, cara? A vida. Porque é uma coisa que, assim, igual você falou, fiquei 1 ano e meio com a cabeça aberta, não saí de casa, tudo. Esse processo também é uma pausa, eu vejo muito isso da vida, assim, né? Eu não sei se foi isso com você, mas foi comigo muito isso, assim. Foi o momento de parar, de falar, caramba, tô correndo, só corro, assim, calma, né? Isso mesmo, também a vida é um processo, né? Não é tudo pra ontem. Não é tudo pra ontem, né? E a gente é uma geração, eu tô com 35 também, com 35, é uma geração que, tipo, corre muito, né? E tá tudo o tempo todo pra lá, pra cá, internet. E quando você vê, você nem se dá conta do que você tá fazendo, pra onde você tá indo.
fazendo, né? E eu vejo que o meu acidente foi muito isso, pra dar uma... Dar uma freada. Vê o que você fala, quer, opa, respira, tá tudo vê bem. direitinho, Tá tudo bem, até aqui deu tudo certo, né? Não que pra frente não vai estar. E é um começo novo, né? É isso mesmo, exatamente isso. E quais são os planos aí pro recomeço do Danilo, os objetivos dele? Tirando essa parte física, né? De recuperar. Eu, graças a Deus, voltei a trabalhar também. Todo dia eu vou pra empresa de manhã. Tá trabalhando agora também? Todo dia. Depois que eu comecei a dirigir, é por isso que eu falo, minha vida voltou a ser exatamente o que era. Eu todo dia vou pra empresa de manhã. Agora, saindo daqui, eu vou pra empresa. Viemos pra cá fazer a entrevista. Daqui eu volto pra empresa, eu trabalho. E de tarde, normalmente, eu faço a fisioterapia 2 vezes por semana. Quando eu não faço a fisioterapia, eu tô nadando. Eu faço natação. Entendeu? Então, é o esporte e o trabalho, que é a vida que eu já tinha antes, entendeu? Sim. É o esporte e o trabalho. Sim. Eu só não tenho um esporte de alto rendimento como era bem antigamente, mas a questão de trabalho, eu já consegui voltar bastante coisa. Voltou a fazer o que você fazia? Bastante coisa eu já consegui, porque eu chego no escritório sozinho, né? Fica tudo mais fácil quando você consegue se locomover sozinho. Entendeu? Então, é tudo mais tranquilo pra mim. E conta uns perrengues aí, Danilo, que você passou aí, nessa jornada sua. Umas coisas que você não conseguia, algum lugar que você caiu, que não podia. O dia que minha mãe morou comigo 1 ano e meio, né? As mães sofrem, né? 1 ano e meio eles ficaram em casa. Quando minha mãe falou, eu vou embora, eu combinei com ela o dia, eu falei, tá bom, pode ir. Ixi, primeira vez, você vai esquecendo as coisas, né? Comuns do dia. Eu falei, vixe, eu vou pra fisioterapia de Uber. Pedi o Uber, pô, mas tem a escada pra descer na portaria do prédio. Eu não lembrava. Pô, desci a escada. Entrei no Uber. Saí do Uber, cheguei na fisioterapia. Putz, tem um degrau pra subir uma calçada. Eu não subia a calçada. Até então, eu até subia. Mas eu não tinha passado por essa situação, entendeu? Então, são todas as aventuras de quem teve AVC, né? Você vai passando, é tudo novo, entendeu? Tudo novo. Tudo novo. Até hoje acontece. Por exemplo, eu dirijo pra todo canto. Todo canto eu dirijo. Mas, por exemplo, para mim ainda é muito mais fácil dirigir em um lugar que eu conheço. A minha atenção fica muito mais focada. Bom, eu já sei que a próxima rua é mão só para a esquerda. Eu já sei que a próxima rua é mão só para a direita. Você tem que... Se eu chego num lugar novo, um lugar que eu nunca passei, para mim é mais atenção, que me requer mais atenção, entendeu? Sim, até imagino você acompanhar o GPS, por exemplo. Até eu não uso. Hoje eu não tenho essa habilidade ainda. Sim. Isso eu vou conquistar. Isso é uma aspiração que eu tenho que conquistar. É conseguir dirigir olhando pro GPS. Como eu conheço muitos locais, o que eu faço? Bom, eu preciso ir lá em tal lugar na Zona Norte, que eu sou da Zona Sul. Tal lugar, eu olho o GPS e falo, é perto de tal ponte, tal, assim. A hora que chega bem próximo ao local, aí eu coloco, 2 quarteirões. Aí eu olho e falo, pô, daqui 2 quarteirões eu tenho que virar. E é uma forma questão de segurança, questão de a cabeça, né? Eu me respeito muito hoje. Essa é a verdade. Acho que você tem uma consciência muito grande de você hoje, né? Pelo que parece, você tem uma consciência. Porque eu era antes, assim, você imagina, o piloto, pra mim dirigir era a coisa mais natural do mundo. Sim. Entendeu? Era a coisa mais fácil pra mim. É automático. Eu dirigia até carreta. Eu trabalho com caminhões, eu dirigia carreta de 22 metros, 23 metros. Caramba. Fácil, não era dificuldade nenhuma. Como eu já gostava de coisa na motor, para mim eram desafios que eu superava fácil. E hoje eu tenho um certo receio. Hoje é aquilo que a gente falou, a gente pensa na vida. Hoje eu penso muito. Eu falo, poxa, tem coisas que eu não preciso fazer. Já foi, né? São necessidades que não há necessidade de fazer. E a experiência já foi, né? Não precisa mais. São responsabilidades que você cria na vida que a experiência te dá. Entendeu? A experiência te dá o AVC também, o AVC que traz a consciência dele, tudo, né? Tudo. É uma mudança que é muito grande, né? Muito grande em tudo, assim. Tudo. Mas é isso, é um processo, é o que a gente fala de conquistar a independência também, porque às vezes as pessoas acham que vão acordar independente, mas não é por aí, não. É duro, é difícil. É difícil. É frustrante, cansativo, né? Tipo, você não consegue, você tem que lidar com isso e tipo assim, tá, não consigo, vou arrumar outra forma de fazer, porque também vai se adaptando, vai achando outros meios. Não é possível, né? Assim, né? Talvez não da forma que era feita, mas é possível. É possível, não é? Eu sou prova viva de que tudo, para quem teve um AVC, a recuperação existe. Porque o meu AVC foi extremamente... Quando eu fui no médico a última vez, eu fui dirigindo. Aí eu contei para ele, né? Ele falou, Danilo, a gente achou que você não saía da mesa de cirurgia.
Ver você andando aí, você contando pra mim que você veio dirigindo é uma vitória que, assim, é uma vitória pro próprio médico, né? Conseguir fazer com que o paciente consiga passar por uma situação dessa. Sim, sim. Ele falou, você andando sem bengala é uma coisa que pra nós é uma vitória, é uma conquista. Também é conquista deles, né? Ele falou, com certeza, né? Muita coisa é do seu esforço, da sua dedicação, mas deles também tem a mão disso, tem a parte disso, né? E você está pesquisando sobre AVC? Sim. Porque vocês estão participando agora. Isso, né? eu faço parte de uma associação dos AVCistas de São Paulo, né? Eu faço parte, eu me mergulhei de cabeça no assunto do AVC. Como você entrou na associação? Pesquisando, indo atrás de como entender, aprender sobre o AVC, né? Uhum. Porque o meu maior medo era não conseguir me recuperar, né? Eu me via deitado em casa e eu falava, meu Deus do céu. E a falta de referência, né? Porque eu não conhecia ninguém que tinha tido AVC. Uhum. E geralmente é isso, que quando você fala em AVC, você pensa em pessoa mais idosa, mas pelo contrário, acontece... Não, tá acontecendo muito em jovem. Muito em jovem. E o AVC no jovem, ele é um pouco mais forte, né? É como um infarto. Quando ele vem, ele pega mais forte. Ele acomete mais. Você pega um idoso de 80, 90 anos, ele já não caminha com a mesma velocidade que um jovem de 30 anos. É verdade. E é muito mais frustrante para um jovem de 30 anos não caminhar do que para um idoso de 90. Uhum. Porque já é esperado no decorrer da vida que quando o cara chegar perto dos 90 anos, ele já não vai ter mais aquela mobilidade, aquela praticidade de fazer tudo. Para um jovem de 30 anos, não. É por isso que o meu médico falou, a sua maior superação está na sua cabeça, no seu psicológico. E é, né? E foi isso. E foi, tá sempre. Foi. Uhum. Aí você entrou na associação mais como uma forma de você entender também. Eu entender e eu ver até outras pessoas que sofreram AVC que já passaram pelo que eu passei. E foi exatamente isso que aconteceu. Uhum. Eu tenho amigos hoje que a gente se encontra que tem 10 anos de AVC. Pessoa 100% perfeita, normal, faz tudo que eu faço, faz com mais qualidade, lógico, né? Você vai refinando. Vai refinando. Uhum. Mas que passaram por tudo que eu passei. Ou seja, não conseguia tomar banho no banheiro, não conseguia ir no banheiro. E fase por fase. E foi tirando a habilitação, foi voltando a dirigir. E passa por todos os meses. Uma coisa que eu me questionava muito, mas será que é normal o que eu estou passando? Eu não sabia se era normal. Uhum. Mas meu AVC foi muito grave, será que é normal? É até um parâmetro de recuperação. Tão pouco equilíbrio? Ou será que todo mundo acontece isso? E todo mundo, eu tenho mais de 250 pessoas que eu conheço que teve AVC que estão nos grupos, fazem parte da associação. Todo mundo perdeu o equilíbrio, ou seja, aí eu vi que era normal. Uhum. E uma coisa que eu precisava ter calma para conseguir voltar, porque o cérebro, se um machucado que quando você se corta não é no dia seguinte que ele volta, você imagina uma cicatrização no cérebro. Sim. É uma coisa demorada, entendeu? Uhum. Então tem que ter paciência e dedicação. E fé que você vai conseguir. É isso, né? É isso. As palavrinhas saúde mágicas. Isso. Saúde é isso. E quando você lidar com saúde, é isso. E buscar, né, Daniel? E busca, também, né? Porque... E sonhar, nunca desistir. Né? Exato. Acho muito isso. Passa o nome da associação para quem, até para entender que se alguém está assistindo, Associação Paulista dos AVCistas. Chega no contato, enfim, se puder dar uma luz aí, porque tem muita gente vendo e deve ter essa dúvida. A Cris dúvida. Simões é a presidente da associação. Uhum. A Associação de AVCistas do Estado de São Paulo. E a gente faz encontros, às vezes, semanais, para trocar experiências, né? Eu até tive contato com um amigo da associação também. E eu contando para ele minhas dificuldades, né? Para eu saber se realmente era. Eu falei, nossa, eu tô voltando a dirigir e tal. Ele falou, Aí ele me contou, ele falou, eu dirijo já hoje. Eu falei, poxa, legal, você já dirige? Ele falou, só que eu tive um problema um pouquinho maior que o seu. O meu lado acometido é o lado direito. Eu tive que virar canhoto. Meu carro todo adaptado pro lado esquerdo. Nossa, isso é um desafio. Aí eu falei, aí quando você começa a parar e pensar na vida, né? Você fala, nossa, se eu tô achando dificuldade, você imagina eu ter que aprender tudo com a mão esquerda. Ele falou, para comer, eu tive que aprender a comer com a mão esquerda. Para escovar os dentes com a mão esquerda. Porque ele era destro. Ele era destro e paralisou o lado direito. Aí você começa, aí que você dá mais valor ainda na vida. Uhum. Aí que você começa a ver e falar, poxa, tá vendo? Eu tô numa situação difícil, mas tem gente que se passou por coisa mais difícil ainda. Com certeza. Aí você fala, eu vou superar. Se ele superou, eu vou superar também. Então foi com esse intuito da associação, de eu procurar a associação, entendeu? Até para entender até onde dá para ir, entender né? Até que não tem limite, assim, né? É paciência. É a paciência. Treino. E a fé também que ajuda o tempo todo, né, cara? Joga com a fé que não tem erro.
Foi exatamente isso. Mas é isso, né? O que não nos mata nos fortalece. É isso aí, é o que eu falo. Depois que eu fiquei 1 ano e meio sem calota craniana, cara, esquece, nada vai me derrubar. Nada. Não tem coisa que eu não vou superar, né? Porque ficar 1 ano e meio sem a metade do crânio, cara, foi um negócio assim que eu falei, não é possível. E eu superei, entendeu? Então, se eu superei isso, cara. E qual o recado que você dá para um cara que tá assistindo a gente, sofreu um AVC, tá meio desmotivado aí? Nunca desista. Essa é a frase. Nunca desista e tenha fé. Isso eu acho que é para qualquer um na vida, né? Tudo na vida, né? Tudo na vida. Eu brigava por milésimos de segundo na moto. E eu nunca desistia. Nunca desistia. E eu sempre persistia. E de milésimo em milésimo eu conseguia as minhas vitórias. E é como o AVC. De movimentinho em movimentinho eu consigo andar, eu consigo dirigir, eu consigo esquentar uma comida no micro-ondas, eu consigo, enfim. Tudo. De movimentinho em movimentinho. O dia começou 0. No final do dia eu tô 0,1 melhor. Eu consegui um movimento de 0,1%. Se a gente colocar isso aí em 365 dias, daqui a um ano, quanto dá 0,1? Dá 36%. Ou seja, se eu tiver 36% melhor do que eu tô hoje, poxa, é muito. Então não adianta eu querer ficar 30% melhor amanhã. Milagres existem, mas não é assim. É um processo. É um processo. É um processo. E confiar no processo que... E confiar e acreditar e dedicar. E se dedicar, né? Se dedicar. Acho que é muito isso. Você falou tudo. Você acorda de manhã com 0, mas você vai se dedicar para ter 0. E procurar sempre ter próximo a você pessoas que te apoiam a isso. Que faz toda a diferença. Toda a diferença. Ter pessoas que estão... Amigos que estão te apoiando, tá vendo a sua dificuldade, mas tá do seu lado, tá querendo... ver a sua evolução, sua família, sempre querendo te apoiar, te fortalecer, te exaltar daquela situação que você se encontra. Porque você, por si próprio, você já se sente mal, né? Sente dificuldade grande. E às vezes os outros que te seguram ali, né? Porque por você, às vezes, por muitas vezes. de tudo. Né? Por muitas vezes. Por muitas vezes você tem uma rede de apoio ali que te dá força. Com certeza, né? com Eu também certeza. acho que é importantíssimo, assim, né? Tanto no trabalho quanto na família, tudo você tem que estar próximo de pessoas que, pô, você foi pro trabalho, você não consegue fazer alguma coisa a primeira vez, você tem que estar com pessoas próximas que te incentive aquilo, né? É o foda quando não tem, né? Assim é como a criança demora 1 ano para aprender a conseguir andar. Não adianta você querer em um dia depois de um acidente de carro, em um dia depois de um AVC, em um dia achar que você vai ser o que você era antes do acidente. Não é assim. Perfeito. É um processo. É tudo... É uma fase nova, né? É uma vida nova. Não, eu acho incrível você falando nisso, porque é muito o que eu acredito também, assim. Porque é isso, é um dia após o outro, é um processo, e você tem que se jogar e se dedicar às cegas nisso, sabe? E você vai melhorando, com né? certeza. Óbvio, você tá longe do objetivo ideal, assim? Sim, mas o que te impede de chegar lá? Né? Tempo, paciência, treino, dedicação, foco, e é o tempo todo, é dia após dia, dia após dia. Conquistinha após conquistinha. Porque é isso, às vezes é um puta tempo. São vitórias pequenas que se tornam gigantes. Mas faz uma diferença Faz a diferença grande. Lá na frente. Isso. Cara, muito bom, Danilão. Acho que traz muita força mesmo, né? Pra quem teve um AVC que tá, né, recente ou que tá desmotivado em casa porque não consegue fazer várias coisas. É isso, né? Vai pro processo. Vai treinar. Mergulha no processo que tá aí, a prova, né? Prova, cara, depois de 1 ano aí... e eu passei no meu neurologista, deve fazer 1 mês e meio atrás, de consulta de rotina, né? Que ele tá tirando minha medicação e ele pediu para eu fazer uma tomografia. E eu tenho só metade do cérebro funcionando. Literalmente isso. Literalmente é isso. O outro lado não tá funcionando. O outro lado não, ou seja, é como o motor do carro. Ele vai andar, ele anda mais devagar se você tirar metade do motor. E aí eu cheguei pro médico e falei, doutor, eu tô vendo a tomografia aqui, eu pesquisei, só tem metade. Ele falou, realmente. E essa metade que tá funcionando, ela vai fazer o papel da outra metade, que realmente faz. Entendeu? O corpo humano é muito louco. E vai se readaptando, cara, né, Felipe? Complexo. Você sabe bem.
E assim, o cérebro, a gente, né, a mente, a gente usa muito pouco dela. O quanto tem aí pra ser desbravado também, muito, pra entender, muito. é muito. Ele falou, é por isso que o cérebro é uma incógnita. Exato. Você é prova, Danilo, olha aí, você dirige, você anda, você fala, tudo é coisa que com metade do cérebro. Então, é muita loucura, não dá pra acreditar, entendeu? É vida, né, cara? É vida, é persistência e foco. É isso aí. Show, Danilão, cara. Muito obrigado mesmo. Tem mais alguma coisa que você quer pontuar aí? Não, eu acho que foi bem legal. Foi bem legal. Acho que vai trazer bastante luz pra quem teve um AVC aí também, né? E é legal conhecer um pouco a sua história disso, né? Porque você foi um cara que ganhou muitas provas, né? A gente acompanhou. E vai ser mais uma, vai ser a superação do AVC. E essa eu acho que é a principal, né? É a principal. É a sua de vida, assim, né? É uma coisa que eu precisava fazer, que faz parte da minha vida e que vai ser uma superação que é da minha vida. Eu acho legal a forma que você lida isso, né? Por ser um atleta de esporte de alto rendimento, tudo, tipo uma competição, de certa forma, saudável. Sim. Né? De melhorar, melhorar aquele 1%, né? Isso. Aquele tempo, você trouxe isso pra sua vida. Isso. Né? E acho que as pessoas têm muito que aprender aí também, um pouco dessa força mental também, que não é só o físico. Não, né? O físico, ele te responde a sua mente e tá muito de como que você pensa, né? Porque como você age. Como você lidar com aquela situação. Exato. Tempos difíceis, momentos difíceis, horas difíceis, eu passei muitas, não foi fácil para eu chegar onde eu cheguei. E não vai ser para esse restante final, mas faz parte. E eu tô aí para pegar e superar. E assim vai, o que aparecer eu tenho que superar. É isso. E é comigo mesmo, entendeu? Eu falo, não, agora é comigo. Vambora, é aqui o caminho da vitória e aqui eu que tenho que decidir. Aqui é o caminho para eu melhorar, aqui é o caminho que eu vou piorar. Ou eu fico sentado esperando acontecer, cair do céu alguma coisa, que não vai acontecer. Não é assim. É isso. E hoje é dia 14 de abril, hein? Daqui a 1 ano a gente grava um outro Acredicast pra gente ver o que... Com certeza. Quais foram as conquistas aí desse ano, porque eu tenho certeza que vai ter muito mais aí, Com certeza. Né? Obrigado, viu? Obrigadão, Felipe. Cara, show de bola. A gente fica, né, com essa história aí, né, de superação aí do Danilão, cara. Pra você que ainda não é inscrito no canal do Acredicast, do Acreditando Brasil, só clicar aqui embaixo e se inscrever, já aciona o link da notificação aí para assim que chegar um episódio novo, se acompanhar com a gente. E para você que não viu as temporadas anteriores, tá tudo na playlist, né, do Acredicast no YouTube do Acreditando. E a gente se encontra nos próximos episódios aí. Valeu, Rafa.